Abre comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, por gentileza. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Quem está comigo diz amém. Amém. E diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido nos céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder. Repita comigo: poder. Mais forte: poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Nos ensine e nos instrua nessa noite, que não seja eu, mas que seja a tua presença e o teu agir nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos e pedimos para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver e enxergar as experiências maravilhosas que o Senhor está prestes a realizar nessa noite. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz e que possamos nos entregar de corpo, alma e espírito diante da tua presença. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados, o título dessa conferência é a Conferência Atos. E nada melhor do que iniciar essa conferência. Hoje é o primeiro dia, se eu não me engano, é verdade, né? Então nada melhor do que iniciar essa conferência, nessa primeira sessão, falando sobre a carta de Atos. E não tem nenhuma maneira de começar a falar a respeito da carta de Atos sem falar sobre aquele que moveu no livro de Atos. Quando nós lemos o livro de Atos, do começo até o fim, uma pessoa agiu de maneira intensa no livro de Atos e em toda a sua carta. Podemos ver que o livro de Atos foi ali que iniciou e nasceu o que hoje chamamos de Igreja do Senhor. E como o livro de Atos começou? Com uma promessa. Repita comigo: uma promessa. Que promessa foi essa? Nós vemos aqui que Jesus ele estava subindo aos céus. E os discípulos que estavam juntamente com ele no Monte das Oliveiras perguntaram: será este o tempo em que você irá restaurar o reino a Israel? E naquele momento Jesus disse, resumindo de uma maneira mais traduzida para a linguagem de hoje: não é da sua conta. Naquele momento Jesus ele estava falando: não desvie o foco do principal. Qual era o foco que Jesus queria colocar na frente dos apóstolos? Vocês receberão poder. Mas agora a minha pergunta é a seguinte: por que os apóstolos precisaram de poder? E um pouco mais à frente na minha mensagem eu vou te mostrar e de alguma forma, com muita humildade, tentar te explicar por que os apóstolos precisaram de poder. Mas antes de entender acerca do poder que os apóstolos iam receber, e como nós lemos em Atos 2, receberam, nós precisamos antes entender quem deu
esse poder. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Não tem nenhuma maneira de falar acerca da carta de Atos sem falar daquele que agiu no livro de Atos, que é o Espírito Santo. Antes de mais nada, é muito importante lembrar que o livro de Atos não termina com amém. O livro de Atos não termina como está marcado ou está selado e que assim seja. Ou seja, o livro de Atos não pode ter terminado nas Escrituras. Por quê? Porque se a igreja começou no livro de Atos, e nós sabemos, porque nós estamos aqui e a igreja ainda está na terra, significa que o que começou no livro de Atos não acabou. Amém. Quem está me entendendo aqui? Amém. E de outras palavras, entendendo que o livro de Atos não terminou e que a igreja começou no livro de Atos, quem está completando o livro de Atos? É você. Somos nós. Nós somos a igreja do Senhor nessa terra. Então, de todas as formas, o que precisamos compreender é que se a carta de Atos ainda não terminou, se o agir do Espírito Santo ainda não acabou, por que nós vemos que parece que em alguns lugares esse agir terminou? Por que existe em tantos lugares pessoas que talvez creem que o agir do Espírito cessou? Por que tem em vários lugares pessoas que creem que os dons cessaram? Então, antes de mais nada, vamos entender acerca do Espírito Santo. O que a palavra de Deus nos ensina acerca dessa pessoa do Espírito Santo? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então isso significa que o Espírito Santo não nasceu no Novo Testamento. Desde o início da criação, desde a criação do universo, ali estava o Espírito Santo. E João capítulo 14, Jesus está dizendo aos apóstolos: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Então, desde a criação até os dias de hoje, o Espírito Santo está agindo na terra. O Espírito Santo não cessou o seu objetivo, ele não completou o seu objetivo. Agora veja, em João capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito nos ensina todas as coisas. Atos capítulo 5, versículo 32, diz que o Espírito Santo nos torna testemunhas de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que o Espírito Santo é responsável por vivificar o nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 16, o Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 1, diz que o Espírito Santo testifica a verdade em nossa consciência. Gálatas capítulo 3, versículo 14, o Espírito Santo é a bênção que o Senhor pregou para Abraão. Efésios capítulo 1, versículo 13, o Evangelho é selado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 18, diz que o Espírito Santo é quem nos dá acesso a Deus. E Efésios capítulo 5, versículo 18, diz que precisamos ser cheios do Espírito Santo. E tudo isso é somente a ponta do iceberg. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito dos profetas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, da justiça, da promessa, da misericórdia. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. Então, tendo em base tudo isso que o Espírito Santo é, eu te faço uma pergunta: será que o Espírito Santo é somente um coadjuvante nas Escrituras?
E eu quero iniciar aqui com Efésios capítulo 4, versículo 6. Se puder colocar na tela, por gentileza, para nós acompanharmos juntos. Efésios capítulo 4, versículo 6. O que o apóstolo vai falar? Vamos pegar a partir do 5, a partir do 5 para pegarmos o contexto. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, quantas fés existem? Quantos batismos existem? E quantos senhores existem? Um. Agora veja o versículo seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Quantos deuses existem? Um. Quantos? Quantos? Então já fique gravado na sua mente a respeito disso. Agora vamos pegar o contexto que nós chamamos de trindade. Qual é a trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora tente ligar essa trindade nesse texto de Efésios. Um só Deus. Quantos deuses existem? Um. O qual é sobre todos. Quem está sobre todos? O Pai. Por todos, veio por todos, veio à terra por todos. Quem é? O Filho. E em todos, quem? O Espírito Santo. Agora, se nós analisarmos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, por gentileza. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Versículo 14. O 13 só vai até o 13? Então é o segundo, perdão, 2 Coríntios então. Capítulo 13, versículo 13. Nesse texto nós temos a famosa bênção apostólica. Todos os santos vos saúdam, pode passar? Agora veja bem esse texto. É o que geralmente é dito em todo fim de culto, sim ou não? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui novamente nós vemos a Trindade agindo de forma única na igreja. Veja bem, o amor de Deus. Qual é o ministério do Pai nesse texto? O amor. A graça do Senhor Jesus Cristo. Qual é o ministério do Filho nesse texto? A graça. Agora eu vou te dizer. Na verdade eu vou deixar você me dizer. Qual é o ministério do Espírito? O quê? A comunhão. Agora preste bem atenção. Com base nesse texto, nós podemos afirmar a seguinte coisa: quem aqui está encarregado de ter comunhão com a igreja é o Espírito Santo, sim ou não? Agora nós podemos ligar com todos esses textos que foi dito. É o Espírito Santo que sela o Evangelho, é o Espírito Santo que nos guia até a verdade, é o Espírito Santo que nos certifica que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que nos mostra e que mostra a luz em nossa consciência, é o Espírito Santo que nos dá acesso a Deus. Não existe nenhuma maneira de dizer que Jesus Cristo é o Senhor sem o Espírito Santo. Por quê? Porque a comunhão com Deus é dada através da comunhão com o Espírito Santo. Então, com base nisso, precisamos compreender o seguinte: não existe comunhão com Deus sem a comunhão com o Espírito Santo. Então, com base nessas palavras, precisamos entender de todas as formas que o Espírito Santo nunca foi terceira pessoa, o Espírito Santo nunca foi coadjuvante, o Espírito Santo sempre foi protagonista. Se não há comunhão com o Espírito Santo, não há Evangelho. Se não há comunhão com o Espírito Santo, não há poder de Deus. Se não há comunhão com o Espírito Santo, não há amor por Deus. Romanos 5, versículo 5.
E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, se hoje você entende que é amado por Deus e que você ama a Deus, esse é o Espírito Santo te mostrando. É por isso que, com base nesses textos, precisamos dar toda a ênfase ao Espírito Santo. E é aqui que eu entro na pregação. O Espírito Santo é o protagonista de todos os avivamentos da história. O Espírito Santo é o protagonista de todos os movimentos que Deus derramou na igreja. O Espírito Santo é o protagonista, é a bala de prata de Deus no mundo. O Espírito Santo é o protagonista de todo agir de Deus. Se Deus quer mandar avivamento sobre a igreja, Ele vai mandar através do Espírito Santo. E com base nisso, você entendendo um pouco acerca do Espírito Santo, agora podemos entender o que Ele pode dar. Versículo 8, Atos 1. Contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos entender esse texto. A primeira coisa que Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A partir daí nós podemos entender uma coisa: Jesus não dá uma escolha, Jesus não deu uma forma de escolha para os apóstolos, Ele deu uma ordem: não saiam de Jerusalém. Mas aí eu te faço uma pergunta: por que Jesus proibiu os apóstolos de saírem de Jerusalém, sendo que Ele mesmo pediu: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Porque faltava algo, faltava o principal. E o texto continua: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas por que o Senhor Jesus deu tanta ênfase, tanta importância para o poder? Por que os apóstolos precisaram de poder para pregar o evangelho? Pastor, como assim? Era obrigatório, eles eram obrigados a receber poder antes de pregar o evangelho? Sim. Versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, em outras palavras, não tem nenhuma maneira de pregar o evangelho e ser testemunha de Cristo sem poder. O que é o poder? O que é isso que o Senhor está chamando de poder? Agora deixa eu te mostrar um texto. O apóstolo Paulo, ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Com base nesse texto, o que nós podemos dizer? Por que os apóstolos precisaram de poder para pregar o evangelho? Porque o evangelho é o poder de Deus. Como assim, pastor? Veja bem, quando Jeremias teve a experiência com Deus, o que ele disse ao Senhor? Eu não passo de uma criança. E o que o Senhor Deus falou a Jeremias? É verdade, adquira maturidade, cresça um pouco mais, depois eu te envio como profeta. Foi isso que ele disse? Não, ele disse: não diga que você não passa de uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você falará. E o que aconteceu? Deus toca na boca de Jeremias e ele fala: pois eu coloco na tua boca as minhas palavras. Então, tendo em base esse texto, nós podemos afirmar que tudo aquilo que depois dessa experiência Jeremias falou e agiu foi através do Senhor, sim ou não? Então, automaticamente, ligando esse texto e entendendo que o servo de Deus, ele fala aquilo que o Senhor expressa em sua boca, nós podemos compreender o que o apóstolo Paulo falou.
Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. E da mesma forma o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque é em conformidade com a vontade de Deus que o Espírito intercede pelos santos. Então podemos entender que hoje o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo por nós. Nós temos um intercessor diante do Pai, e esse intercessor é o Espírito Santo. Agora vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca do Espírito Santo. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem? O Espírito Santo. Agora, de qual maneira um homem pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo? Através da pregação do Evangelho. Agora, vamos compreender, para você fechar esse elo, se é o Espírito Santo que convence, e é o Evangelho que traz esse convencimento, então quem prega o Evangelho na sua boca? O Espírito Santo. E como é possível receber o Espírito Santo? Aqui é o X da questão, e a partir daqui você vai entender. Durante o livro de Atos, durante 4 vezes, o Espírito Santo desceu de uma maneira poderosa, e todas essas vezes teve uma total evidência. Vamos começar com Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2 é um dos textos mais famosos. Versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Qual a prova? E passaram a falar em outras línguas. Aqui nós já vemos a primeira evidência. Como eles tiveram a prova de que foram cheios do Espírito Santo? Porque falaram em outras línguas. Próximo texto, Atos capítulo 8, a partir do versículo 14. A história é a seguinte: Filipe foi para a cidade de Samaria. Filipe foi usado por Deus, foi usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. E a cidade via sinais e maravilhas que eram feitas através das mãos de Filipe. E depois disso aconteceu uma coisa, versículo 14 de Atos 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Verso seguinte: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Próximo verso, Atos capítulo 10, versículo 44, por gentileza. Aqui a história, o pastor Marcelo estava dizendo justamente sobre esse texto. A história é a seguinte: Pedro estava na cidade de Jope. E quando Pedro estava em Jope, ele estava no telhado de uma casa e ele teve uma visão. E um grande lençol cheio de animais caiu sobre ele. E um anjo disse: Pedro, coma. E ele disse: de maneira nenhuma, porque eu não posso comer aquilo que é impuro. E o que Deus fala para Pedro? Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Naquele momento Pedro estava achando de alguma forma que o Senhor estava dizendo acerca de comida. Só que logo depois, ou melhor, um pouco antes, Cornélio, ele teve uma visão. E um anjo apareceu para ele dizendo: Cornélio, vá para a cidade de Jope, e você irá buscar Pedro, e ele pregará uma mensagem da qual você será salvo. E então Cornélio mandou homens para Jope para buscar Pedro, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. E quando Pedro foi para a casa de Cornélio, ele viu ali vários amigos, familiares e gentios. Naquele momento, o apóstolo Pedro compreendeu a visão que ele tinha tido naquele momento. Ali ele entendeu: não chame de impuro aquele a quem Deus purificou. Os judeus achavam os gentios impuros. Naquele momento, Pedro entendeu que não é lícito fazer acepção de pessoas. Agora, qual foi a pregação de Pedro? E Pedro começa a abrir a boca dizendo: como Deus ungiu Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com poder, o qual foi fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas, nós que comemos e bebemos diante dele, e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas a nós. E o versículo 44 diz: logo após a palavra do apóstolo Pedro, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Verso seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Qual a prova de que eles foram cheios com o Espírito Santo? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E o quarto e último, e talvez um dos maiores avivamentos da história da Bíblia, Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. Esse é o grande e poderoso avivamento de Éfeso. Preste bem atenção. Atos 19, primeiro: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Agora aqui nós vemos o seguinte: Paulo não estava lidando com não crente, sim ou não? Ele estava lidando com quem? Discípulos. E a primeira pergunta que o apóstolo Paulo fala e faz para aqueles discípulos é: oi, tudo bem? Não. Versículo seguinte, pode passar. E disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Aqui nós vemos a urgência do apóstolo Paulo de pregar o Espírito Santo. E essa devia ser a nossa urgência também. Se o apóstolo Paulo tinha essa urgência, todo esse anseio de pregar sobre o Espírito Santo, nós como igreja precisamos, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje existe pecado em cima do altar, é porque existe ausência de Espírito. Então o apóstolo fala: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? E então os discípulos disseram: por gentileza. Próximo. E disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Aqui nesse momento nós vemos que os discípulos nem haviam ouvido sequer acerca do Espírito Santo. Será que eles realmente não tinham ouvido? Ou o orgulho falou mais alto? Aqui nós vemos a ignorância da resposta dos discípulos, meio que simplesmente tratando com indiferença. E é justamente sobre isso que muitos de nós fazemos no dia de hoje, tratando o Espírito Santo com indiferença. Muitas vezes, inclusive na minha igreja já aconteceu, pastor Marcelo, de pessoas virem até mim e falarem: você vai pregar de novo sobre o Espírito Santo? Você vai pregar de novo sobre avivamento? Você só sabe pregar uma mensagem? Pois bem, João Batista passou a vida toda pregando só uma mensagem. Jeremias passou a vida toda pregando só uma mensagem. Elias passou a vida toda pregando só uma mensagem. Isaías passou a vida toda pregando só uma mensagem. Você sabe o que significa a palavra profeta? Arauto. O que significa arauto? Aquele que não muda a mensagem. Isso significa que enquanto houver indiferença acerca do Espírito Santo na igreja, esse deve ser o único e principal foco. Porque pensa o seguinte: o Espírito Santo sela o Evangelho em nosso coração. Como nós entenderemos o Evangelho se não entenderemos aquele que dá? Como entenderemos acerca de avivamento se não entendermos aquele que derrama avivamento? Agora veja a indiferença desses discípulos que estavam falando com Paulo. Nós nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Mas como? Se foi ouvido durante anos e muito tempo acerca do que aconteceu no Pentecostes.
E o que aconteceu logo depois? Pode deixar na tela, por gentileza. E perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: do batismo de João. Aqui Paulo entendeu, nem a respeito de Jesus eles tinham ouvido ainda. Agora veja, e aqui está a prova de que muitas pessoas às vezes dizem que o fato de você receber Jesus, você automaticamente recebe o Espírito Santo. Será mesmo? Deixa eu te explicar isso. Pode voltar lá, por favor. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Pronto, os discípulos ouviram acerca de Jesus, e ele disse: o próprio discipulador de vocês, mentor de vocês, mestre de vocês, disse que vocês deviam seguir Jesus. E o que aconteceu depois? Versículo 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, e automaticamente receberam o Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou não? Vamos ver? Verso 6: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Prova! E falavam em línguas e profetizavam. Irmão, você pode não gostar de mim, você pode não crer no que eu prego, mas você não pode refutar a Bíblia. Aqui é dito que o Espírito Santo foi derramado sobre imposição de mãos. E é justamente isso que nós líderes, pastores, faremos nessa noite. E eu te pergunto nessa noite: você quer receber o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo. Sim, você tem. Mas será que você tem ele na sua plenitude? Será que você é cheio dele? Porque é diferente eu ter um copo de água e um copo cheio de água. Sim ou não? Eu falo muito sim ou não. Mas entenda, o que o Espírito Santo quer não é somente que você o tenha, mas que você seja cheio dele. E qual é a prova de que você é cheio do Espírito Santo? Caráter é um dos principais, frutos um dos principais, mas também as línguas. Nós não podemos colocar o agir do Espírito e o avivamento separado das línguas estranhas que foi pregado. Se nós estamos em uma conferência de Atos, uma conferência a respeito do livro de Atos, nós precisamos buscar o que o povo de Atos recebeu. Então, como início dessa conferência, eu quero te perguntar, ou melhor, antes de te perguntar, eu quero te falar: o que você receberá ao longo dessa conferência vai depender da sua resposta nessa noite. Hoje é apenas o start. Hoje é apenas o início de tudo aquilo que o Espírito Santo ainda fará na sua vida. Só que o que o Espírito Santo vai fazer vai depender da sua postura. Eu estava falando com o Eduardo, saindo do aeroporto vindo para cá, a respeito do seguinte: as suas escolhas vão determinar o teu futuro. Se hoje você realmente quer ser cheio do Espírito Santo em sua plenitude, você precisa mostrar. Você precisa dar uma resposta. Uma resposta é o suficiente para que o Espírito Santo haja. Eu concluo aqui.
Isaías capítulo 44, versículo 3, diz: porque eu derramarei água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Chegará um dia, meu amado irmão, entenda, eu estou convicto, o meu coração está convicto com uma verdade: o Espírito Santo fará tudo outra vez. O Espírito Santo fará tudo de novo. Abacuque capítulo 3, versículo 2: realiza agora em nossa geração as mesmas obras, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque capítulo 2, versículo 14: e toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Amós capítulo 8, versículo 11: e chegará dias que derramarei fome sobre a terra, mas não de comida ou de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Jeremias capítulo 20, versículo 9: e toda vez que eu dizia, não falarei mais do seu nome, isso veio em meu coração como um fogo preso nos meus ossos, e eu estou cansado de conter, e eu não posso mais. Jeremias capítulo 23, versículo 9: sou como um homem bêbado, vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. O que esse texto está nos mostrando? Que o derramamento do Espírito Santo, ele nos traz uma resposta física. O Espírito Santo derrama sobre o nosso corpo. Jeremias sentiu no corpo, o apóstolo Paulo sentiu no corpo, Moisés sentiu no corpo, Elias sentiu no corpo, Pedro sentiu no corpo, Isaías sentiu no corpo. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre o corpo. Então não venha com esse papo para mim de que eu recebo no meu espírito somente, porque aquilo que o teu coração está cheio, a tua boca fala. Se o teu coração está cheio do Espírito, o seu corpo dará uma resposta. Se o teu coração está cheio, você não consegue conter lágrimas. Se o teu coração está cheio, você não consegue conter tamanha a glória do Senhor. Então toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. Em todas as vezes em que uma casa, um templo, um tabernáculo foi cheio da glória de Deus, as pessoas que ali estavam não conseguiam nem mesmo ficar de pé. Então chegará um dia que todos hão de se prostrar, porque a glória do Senhor encherá toda a terra. E a partir daí se cumpre o que Filipenses 2 diz: e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por que todo joelho há de se dobrar? Porque toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. Agora, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a resposta que nós, Igreja do Senhor, faremos e daremos a Deus? Eu ainda tenho fome e sede.
ainda existe fome em meu coração, ainda existe um desespero em meu coração por te receber. Isaías 44, versículo 3, eu disse, eu vou repetir: derramarei água sobre o sedento. Nesse texto então o Senhor, Ele não derrama água sobre quem não tem sede por Ele. Sedento, o ato de estar sedento tem a ver com desespero, tem a ver com algo que está gritando e clamando em seu coração. No vídeo foi dito no início do culto, e a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então nessa noite, nesse lugar, eu saí de Curitiba, eu deixei lá minha esposa e minha filha para vir aqui para te dizer que o Espírito Santo está clamando por pessoas que ainda não vão se dobrar, por pessoas que ainda irão levantar as mãos e dizer: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Conversando nesse fim de tarde com o pastor Marcelo e o pastor Eliane, que lá pelos anos 90 mais ou menos, eu não era nascido, mas eles estavam me contando, era às vezes comum ter grandes manifestações em cultos, pó de ouro, dente de ouro, assim ou não? Talvez você pode dizer: o que significa isso? Tudo isso são manifestações físicas da glória de Deus. Uma pergunta muito triste: quando que foi que nós nos acostumamos a viver sem experiências? Quando nos acostumamos a viver sem o agir de Deus? Qual foi a última vez que eu chorei diante desse altar? Qual foi a última vez que eu gritei diante desse altar? Qual foi a última vez que eu levantei as minhas mãos e entreguei tudo que eu tinha somente para dizer: Senhor, venha sobre a minha vida? Mas o que eu creio é que ainda existem remanescentes. O que eu creio, assim como nos dias de Elias, que enquanto Jezabel matava profetas e profetas, o Senhor guardava os seus remanescentes. Eu ainda creio que existem remanescentes, pessoas que ainda têm em seu coração um fogo aceso, um fogo acendendo e enchendo o teu coração de amor e de uma certeza de que o Espírito Santo será derramado mais uma vez. Sabe quando você tem um desespero tão grande que você começa a ter uma espécie de raiva? Por exemplo, eu quero tanto conseguir aquilo, que talvez o sentimento que está dentro de você às vezes se iguala com um sentimento de raiva, porque a única coisa que você quer é receber ou conquistar. O que eu sinto nessa noite, e nesse período, principalmente nesse período de carnaval, veja, eu saí do Rio de Janeiro, eu vim direto do Rio de Janeiro, eu estava no Uber, eu tive que ficar com os olhos para baixo, somente durante um trajeto de 2 quilômetros. Na sexta-feira nós chegamos lá. Ontem pela manhã nós chegamos no Rio. A primeira coisa que nós vimos, quando pisamos os pés naquela cidade, foi um acidente que deixou morto. O que isso significa? O
diabo está agindo. Enquanto tem festa também existe morte. O diabo não deixa de matar. Pois eu te falo que o Espírito Santo não deixa de reviver. Enquanto existe festa na carne lá, existe um reavivamento aqui. Enquanto existe carnalidade, prostituição, sensualidade em alguns lugares, existe fogo, existe presença, existe fome, existe desespero pelo Senhor aqui. Sabe do que eu creio? Agora levanta sua mão. Receba a palavra do Senhor nessa noite. As ruas chegará um dia, escute, chegará um dia que as ruas estarão vazias no carnaval. E as praças estarão lotadas nos evangelismos. Jesus. E o Senhor está levantando pessoas daqui. O Senhor está tocando pessoas daqui com uma certeza: você é flecha. Você é flecha. Tem pessoas aqui que estão sentindo algo dentro do seu interior, uma certeza vinda dentro de você, que faz com que você fique incomodado de permanecer no estado que você está. O que o Espírito Santo quer fazer na tua vida é sem precedentes. Agora escute, pastor Marcelo. O espaço que vocês estão construindo ali atrás ainda ficará pequeno. Vocês já começaram naquele espaço, já não cabendo mais. Porque nesse lugar existe uma fogueira acesa. A melhor maneira de avivar uma igreja é colocar uma fogueira em cima do altar. Aqui existe fogo aceso. E como John Wesley disse, se o púlpito e o altar pegam fogo, as cadeiras incendeiam e o povo incendeia. Eu vejo corações incendiados nessa noite, corações que estão esperançosos e desesperados pelo Espírito Santo. E você será tomado por essa certeza nesse momento. Você será tomado por um desespero pelo Espírito Santo nesse momento. Seja tomado pela glória de Deus nesse momento, em nome de Jesus.